Conta-se que uma das mais admiráveis carreiras políticas de uma mulher na história universal começou dentro de um tapete. Em 48 a.C., a irmã de um rei infiltra-se nos aposentos do imperador César, passando despercebida pela guarda de seu irmão, enrolada em um tapete. Ela tinha 21 anos de idade, não era muito bonita, mas conhecia seu objetivo, o trono do Egito. Se foi paixão ou interesse, este segredo permanecerá seu para sempre. Seu nome ecoa desde então na história, Cleópatra. Sua vida foi entrelaçada e colorida como o desenho deste antigo mosaico. De origem greco-macedônica, ela quis ditar a história de sua época e acabou sendo protagonista de uma tragédia. Neste mosaico está retratada a face de Berenice, uma antepassada do início da dinastia de Cleópatra. E seus olhos parecem prever o futuro. Ambição, amor, guerra, ascensão brilhante e morte infeliz. O tema inspirará dramaturgos desde Shakespeare a Shaw. Egito, o país de Cleópatra. Ontem, assim como hoje, um deserto de areia. E, de repente, como traçado com uma régua, terra fértil, o Egito bíblico de leite, mel e carnes abundantes. Este delta abasteceu quase todos os povos da antiguidade. O Nilo, um rio divino que transforma a seca e a areia em um oásis verdejante. Os egípcios o chamavam de Hapi, e segundo a antiga crença, sua nascente era no paraíso. O reino dos faraós deve a este rio seu brilho e a sua opulência. E o mundo de Cleópatra é inimaginável sem ele. O Nilo é a vida do Egito. Retratos da época de Cleópatra. Há 2000 anos o Egito era um país rico. As plantações de grãos prosperavam nos campos. As vindimas eram fartas. Os lavradores são representados como atletas olímpicos gregos, pois a Grécia impregnou o Egito com seu estilo. A era de Cleópatra foi marcada pela contemporaneidade das culturas grega e egípcia e sua consequente miscelânea. Prova desta era helênica é o túmulo do servidor real Petosíris, no meio do deserto egípcio. Escassas informações nos esclarecem o mistério da era de Cleópatra. E a ciência conhece muito pouco sobre o seu mundo e quase nada sobre ela mesma ou sua vida excêntrica. Por muito tempo só se conhecia este retrato decomposto de Cleópatra e o que os antigos escribas escreveram, todos se contradizendo contra si. Alguns afirmavam que ela era linda, outros que ela era uma bruxa encantada, outros ainda que ela era uma política refinada, uma prostituta ou gênio. Todavia, todos concordaram sobre as datas. Nascida em 69 a.C., cometeu o suicídio 39 anos depois. Unânimes, eles ainda afirmaram que ela primeiro tentou reconstruir o império dos faraós com Júlio César, depois com Marco Antônio e falhou tragicamente. A história de Cleópatra começa aproximadamente 300 anos antes de seu nascimento. O grego Alexandre o Grande liberta o Egito de seus conquistadores persas. Este antigo quadro monumental nos mostra o momento em que o rei dos persas, Dario, reconhece a superioridade do exército de Alexandre e foge em pânico.
Os artistas da antiguidade formaram este mosaico com mais de 4 milhões de pedrinhas coloridas. Uma homenagem ao homem que quase conquistou o mundo e que morreu ainda jovem por causa de uma picada de mosquito que lhe transmitiu malária. À sua esquerda no quadro, poderia se tratar de Ptolomeu, seu general e amigo, cujo cognome era o Salvador. Após a morte de Alexandre, ele reina sobre o Egito, fundando a dinastia macedônica e ptolomaica. Eles governaram com mão de ferro e altos impostos. Sua história política consiste em incestos, intrigas e assassinatos. Arsinoe, irmã de Ptolomeu II, mandou matar o filho de seu primeiro marido e casou com seu meio-irmão, o qual, por sua vez, mandou matar os filhos dela. Depois ela casou com seu próprio irmão, celebrando com moedas cunhadas com sua imagem. O casal divino. Ptolomeu IV assegurou o trono, eliminando sua mãe, seu irmão e seu tio. Ptolomeu VII, com o cognome o Saco de Banha, deu ordem e assistiu ao próprio filho ser retalhado. Ptolomeu XI estrangulou a esposa com as próprias mãos após 19 dias de casados. Cleópatra VII, com este nome em sua dinastia, é a última a seguir a tradição familiar. Ela também promove a eliminação de seus irmãos. Mas o que mais sabemos desta mulher? O professor Dr. Jean-Yves Amperret, do Instituto Arqueológico de Alexandria, diz que não se conhece a verdadeira aparência de Cleópatra, porque só se tem as descrições de gregos e romanos que viviam em Roma. É por isso que só existem críticas e nenhum depoimento neutro. Tudo é um reflexo do que ela faz. Ela foi a mulher que seduziu César e Marco Antônio. Por conseguinte, representava uma ameaça para os romanos. Em Alexandria não existiu ninguém que tivesse descrito a sua aparência ou seu caráter. E como sabemos, alguns romanos pensavam que ela era negra. O fato é que sua ascendência era grega. Talvez ela até fosse loura, mas com certeza de pele bem clara. De qualquer forma, não existe nenhum retrato de Cleópatra. A história de Cleópatra é a história da política mundial da sua época. E Roma é protagonista. No centro do poder emergente mediterrâneo, a megalomania romana já desponta para a hegemonia mundial. A África do Norte, a Grécia, a Espanha e a Gália foram subjugadas em meio século. Cleópatra sabe que o Egito não poderá resistir a este poderio militar, mas ela também conhece a alternativa clássica, a política das alianças. Roma, belicamente bem equipada e militarmente gigantesca, mas politicamente dividida e enfraquecida por guerras internas, se declara à força o centro do mundo. Mas o centro intelectual do Mediterrâneo está localizado no Egito. Alexandria, cidade de milhões de habitantes, fundada por Alexandre o Grande, é a metrópole mundial cultural da época. O Egito de Cleópatra se baseia em uma avançada cultura de milênios, rica em tradições. As edificações dos faraós são tão imensas que são consideradas maravilhas do mundo pelos estrangeiros. Disse que Júlio César chorou de vergonha quando viu e comparou com a miserável arquitetura romana. E como remate e excelência, Alexandria, a sede dos regentes ptolomaicos, generosamente construída. Comparada a esta cidade, Roma não passava de um povoado insignificante. Ainda hoje, a Rainha do Nilo é encontrada nas ruas e lojas de souvenir onde os turistas passeiam. Milhares de vezes pintada em dourado e sem rosto. Aparentemente sabe-se de tudo sobre ela e não se sabe nada. Assim sofreram os pintores de todos os tempos. Jamais retrataram a verdadeira figura histórica, mas apenas sua fantasia. Centenas de pintores criaram centenas de Cleópatras. Mas quem era ela na realidade?
As lendas cobriram seu rosto como um véu. Um enigma, uma esfinge. Há aproximadamente 20 anos, encontrou-se este busto de mármore. Os pesquisadores têm certeza de que este é o rosto de Cleópatra. Com este busto, pode-se redescobri-lo. A juventude da rainha não foi um mar de rosas. Seu pai, Ptolomeu XII, era chamado de Auletes, o flautista. Com vestes amplas, ele preferia dedicar-se à música do que à política. Manteve seu reinado subornando Roma com enormes somas em dinheiro. A consequência para o Egito foi o aumento de impostos. Esta lista fiscal de 2000 anos registra quase tudo que pode ser taxado, do imposto sobre pedestres à contribuição de prostitutas. Ainda jovem, Cleópatra deve ter aprendido como era triste depender de Roma. Hoje, a Alexandria de Cleópatra encontra-se soterrada. É necessário escavar 10 metros de profundidade para se chegar aos escombros da antiga cidade. Nem sempre se é bem-sucedido, como os arqueólogos franceses que encontraram esta sensacional e imponente coluna conscrita, como se fosse um livro da era helênica. Um achado destes é um feliz acaso. Há mais de 6 meses, os pesquisadores procuravam por evidências arqueológicas desta importância. Agora é necessário que todos desenterrem este tesouro juntos. Algumas partes da coluna estão bem conservadas. É possível decifrar suas inscrições a olho nu. Lê-se Sebastion, a denominação grega para o Cesário, a morada de César. Mas se como prova deste achado era aqui o local do Cesário de Alexandria, então, segundo os antigos escribas, o palácio de Cleópatra se encontrava a alguma distância ao norte daqui. Isso significa que hoje encontra-se submerso sob as águas da Baía do Cais do Porto. O Porto de Alexandria, um mundo oriental. Cores, aromas, multidões, incontáveis barcos pesqueiros. Aqui, entre redes e varas de pesca, iniciam-se os preparativos para a busca às instalações do Palácio de Cleópatra. O professor Ramperret, chefe da escavação francesa, concordou em participar das buscas aos restos submersos da edificação de mais de 2000 anos. Este mundo perdido nunca foi arqueologicamente sondado antes. As autoridades de segurança permitiram que a equipe pesquisasse o solo submarino dentro da área militar interditada com uma câmera de mergulho por apenas meio-dia. Provavelmente até a Idade Média, essas antigas construções estavam visivelmente presentes. Depois, a terra submergiu. O nível do mar Mediterrâneo elevou-se e o palácio foi inundado. Após 10 anos de pesquisas em Alexandria, o professor Ramperret desenvolveu um aparelho para indicar o melhor lugar para mergulhar. O sonar também mostra elevações incomuns sob a água. Fim de tarde. A aproximadamente 1 quilômetro da costa, alguma coisa parece ter sido encontrada. O sonar localiza grandes blocos de pedra. Verificando o mapa, suspeita-se da existência de antigas edificações neste local. A equipe prepara-se para mergulhar. Talvez este seja o primeiro encontro com o mundo ptolomaico perdido. Nenhuma outra equipe de televisão chegou até ali. O mapa mais uma vez ajuda na busca. Assim é o Porto de Alexandria hoje. Nos locais marcados com um ponto, antigamente devem ter sido os muros do palácio. E é aqui que eles querem mergulhar. Felizmente foram bem-sucedidos.
Já na primeira tentativa, a somente 8 metros de profundidade, foram encontradas colunas e fundamentos cobertos de algas. As instalações devem ter sido gigantescas. Uma área repleta de colunas tombadas está aqui há séculos, esperando ser descoberta. Nada será tocado neste primeiro encontro com esta cultura submersa. O tempo urge. Cuidadosamente, somente um pouco de pátina da pedra é removida com a faca de mergulho. A missão de levantar estes imensos tesouros arqueológicos ficará para futuras expedições. As escadarias para o palácio poderiam ter sido ali, entre aquelas colunas ao fundo. A base do corpo de uma esfinge caída. Provavelmente foi aqui, há mais de 2000 anos, que Cleópatra se encontrava com o homem mais poderoso de sua época. Talvez aqui o imperador romano Júlio César tenha desenrolado a rainha Cleópatra do tapete e a história deles tenha começado. César ambicioso e inteligente, um homem poderoso. Seus bustos marcantes escondem que ele tinha cárie e sofria de queda de cabelos e epilepsia. Não foi apenas a perseguição a seu arqui-inimigo Pompeu que o levou ao Egito, mas principalmente a notória procura por dinheiro. Em outubro de 48 a.C., já com 52 anos de idade, César desembarcou na costa dos faraós. O primeiro encontro do soldado César com a riqueza desta grande cidade foi um choque. Ele jamais vira coisa igual. Alexandria, metrópole dourada junto ao mar, um crisol fundindo e misturando vários povos de mercadores, artistas e aventureiros. 1 milhão de rostos. E como um poeta escreveu, tantas mulheres e tão belas que nem o céu pode se vangloriar de ter estrelas iguais. Qual terá sido a reação de César a Cleópatra, deslumbrado com o brilho sedutor da cidade? Será que ele só teve interesses políticos e econômicos? Ou será que foi este rosto que o enfeitiçou? Através das imagens cunhadas nas moedas, os pesquisadores constataram a veracidade do busto de mármore. Mas até agora não analisaram a composição química das tintas com as quais a cabeça foi originalmente pintada. Na coleção de antiguidades de Berlim, o professor Rieder retira para análise uma amostra da tinta que coloria os cabelos. Hoje bastam quantidades mínimas para se determinar com precisão o tipo, a idade e a procedência de uma substância. Uma partícula tão pequena de tinta, quase invisível a olho nu, diluída em acetona, já é o suficiente para possibilitar a análise neste cromatógrafo molecular. O resultado desta análise demonstra componentes de uma substância orgânica que evidentemente tingiu os cabelos de castanho, talvez um indício à ascendência macedônica de Cleópatra. A grande quantidade de potes de maquiagem
provam que as cores eram amplamente utilizadas para o embelezamento cosmético naquela época. Os magníficos potinhos e vasinhos são lindas peças de museu e, ao mesmo tempo, importantes para a arqueologia analítica. Mesmo quantidades ínfimas do conteúdo original podem ser utilizadas para determinar sua origem e composição. Vestígios de pó raspados do interior do pote bastam para determinar as substâncias componentes da maquiagem de Cleópatra. Tecnicamente, isto é possível por meio de raios-x enviados através da substância a ser analisada. Cada material apresenta sua própria estrutura molecular. Os raios-x penetram nesta estrutura, sendo desviados de maneiras diferentes, dependendo do material. Assim, com 30 kV, forma-se um perfil de análise da substância com exatidão, comparável a uma impressão digital. Neste nosso caso, esta antiga maquiagem consiste em uma mistura de ferrugem e sulfeto de chumbo, a galena. Isto é a galena, a base não totalmente atóxica dos cosméticos da antiguidade. Triturada até ser transformada em um pó fino e misturada à ferrugem, produzia um sedutor brilho negro. Cleópatra se pintava seguindo a última moda egípcia, e isso significava a moda grega. Os olhos delineados de preto, mas o traço no canto externo do olho não era tão carregado e cuneiforme como Hollywood quer nos fazer crer com suas Cleópatras interpretadas por várias atrizes. Além da galena existiam óxidos avermelhados que eram aplicados com varetas de madeira. Estas cores também não eram inócuas e, por este motivo, são um fundamento para a lenda de que Cleópatra não se envenenou com o auxílio de serpentes, e sim, sem querer, com cosméticos a serviço da beleza. Uma teoria inverossímil. A utilização desta maquiagem é prejudicial à saúde, mas era rotina na antiguidade. O máximo em cosméticos egípcios, óleos de nozes, na maioria perfumados, que davam brilho e perfume aos cabelos e à pele. Cleópatra deve ter recebido César arrumada desta maneira. E assim ela acompanhou seu amante e, ao mesmo tempo, sua garantia de poder numa viagem ao longo do Nilo. Uma viagem romântica, mas, ao mesmo tempo, uma demonstração da superioridade egípcia. Veja, César, este é o Egito, país fantástico, e eu sou sua rainha. A viagem do casal foi suntuosa, em um palácio flutuante de 120 metros de comprimento. A estrutura de ébano, de 12 metros de altura, tinha guarnições de ouro e prata e velas de seda. Barcos a remo puxavam e acompanhavam esta obra maravilhosa da antiguidade. A política entrou em recesso por quase 2 meses, pois o homem mais poderoso do mundo gostou de ser apenas um turista. César conheceu a antiga Mênfis, as pirâmides, Saqqara e Luxor. E viu Dendera. Aqui no Alto Egito, a dinastia de Cleópatra havia erguido um imenso templo. Dedicado a deus Hathor, cuja imagem, representada por uma mulher com cabeça de vaca, fora construída para cultuar a linhagem ptolomaica. Para o romano, é desconcertante o tamanho desta obra arquitetônica. É inconcebível que aqui Cleópatra seja cultuada como uma deusa ainda em vida. Realeza divina, César só pode sonhar com isso, pois Roma é republicana. Ele imita a glória do guerreiro à proporção terrena. Na parede externa dos fundos do templo está perpetuado o último sorriso dos faraós. A inscrição refere-se a Cleópatra em hábitos reais.
Por milhares de anos, os reis do Egito foram retratados desta maneira, nas mãos, as insígnias da realeza. Ao seu lado, o fruto desta viagem romântica, seu filho Cesário. Mas será que Cesário era realmente filho legítimo de César, como sua mãe afirmava? Ou será que foi um truque político para comprometer César, criando assim um vínculo entre Alexandria e Roma? Cleópatra, mãe amorosa ou embusteira esperta? Of course, no doubt he is her son. No doubt about that. O professor Mohamed Nur el-Din, da Administração de Antiguidades do Cairo, afirma que não resta dúvidas. Cesário era naturalmente o filho de Cleópatra. Mas, além disso, ele também acredita que Cesário era realmente o filho de César. Claro que não existem provas nas antigas escrituras, apenas interpretação nas entrelinhas. Mas o professor Nur el-Din acha que Cleópatra realmente amou o grande soberano César e não acredita que ela o tenha enganado. Ela confiava em seu caráter e suas qualidades, o que significa dizer que Cesário realmente era o filho legítimo de Cleópatra e César. I do believe that he is his legal son. Roma está horrorizada. Um mestiço meio egípcio, como provável herdeiro de César, regendo o Império Egípcio-Romano? Nas cartas de políticos romanos, lê-se consternação e crescente oposição. O influente senador Cícero escreveu: "Eu odeio esta rainha." Propércio a chamou de prostituta do rei. Outros achavam que o Egito deveria ser anexado, se necessário, à força, como província romana. A base do poder romano são os soldados. Consequentemente, seus atos de bravura são glorificados em arcos de triunfo. Mas Roma, a cidade de César, está longe de ser a pomposa metrópole que se vê hoje nas ruínas do Fórum Romano. A Roma de César é um grande povoado de barro que não condiz com sua condição de centro do universo. As magníficas edificações do Fórum foram construídas muito depois, na era dos antigos imperadores romanos. A Roma de César não pode ser comparada com Alexandria, pois é uma cidade que cresceu sem planejamento. Um emaranhado de vielas, casebres de barro e uma catástrofe de maus odores e pestes. Impressionado com a brilhante modernidade egípcia, César cria projetos grandiosos de construções. No Palatino, sob o Templo de Vesta, devem ser construídos os seus palácios e fóruns. Daqui ele desfruta a paisagem da Roma de seus sonhos. E ele enxerga além dos muros da cidade, para a margem do Tibre, onde ficam localizadas suas propriedades e onde ele, presunçoso, agora acomoda seus hóspedes egípcios e sua comitiva, Cleópatra e seu filho Cesário. Para Roma, isto é escandaloso. Cleópatra reside por 2 anos no areal que hoje é a Vila Farnese, com pompa oriental e aproximadamente 300 empregados. Boatos falam de banquetes opulentos, enquanto o Senado decreta medidas de economia para a burguesia de Roma. Cleópatra é o dissabor público, uma provocação. César é um homem casado, e o fato de não deixar sua amante estrangeira causa oposição política. Isto, com certeza, contribuiu para o drama do dia 15 de março de 44 a.C. César acorda bem cedo após uma noite mal dormida, agitada por pesadelos, para se dirigir ao Senado. Porém, sua esposa Calpurnia o retém com maus pressentimentos e um súbito mal-estar. Enviados dos senadores vêm buscá-lo e ele recobra o ânimo. Disse que um senador praticamente arrastou-o consigo. Já na rua, um amigo lhe bloqueia o caminho, pois ele conhece os planos para assassinar César e escreveu os detalhes. Porém, César segura a escrita sem ler. O atentado foi planejado minuciosamente. Aqui, no chamado Fórum do Gato, na escadaria da Cúria, onde hoje é este bar, César é recebido e levado para dentro do Senado. Um senador se aproxima para pedir clemência para seu irmão banido. César recusa.
Aparentemente zangado por este motivo, o senador rasga a toga na altura do ombro de César. É o sinal combinado entre os conspiradores. O sangue respinga, sujando o assoalho de mármore, enquanto quase 60 senadores apunhalam César. Com a toga por sobre a cabeça, ele se entrega a seu destino e cai. César está morto e os conspiradores fogem. Uma catástrofe para o Império Romano e também para Cleópatra. Seu sonho do trono de um império universal egípcio ou romano, que já começava a tomar forma, dissipou-se com a morte de César. Ela estava profundamente desesperada, mas ainda não desistira. A morte ainda não era sua única saída. Ela foge pelo mar para Alexandria, para a segurança de sua cidade dourada. Nas ruas da grande metrópole, espalha-se rapidamente a notícia da morte de César. Alexandria ainda não corre perigo, pois a República Romana tem outras prioridades. Cleópatra novamente se entrega ao luxo alexandrino e mais uma vez ofusca o general romano com seu esplendor e sua fortuna. Marco Antônio, o herdeiro nomeado pelo próprio César. O pintor Tiepolo conta uma lenda nos seus afrescos venezianos. Cleópatra teria diluído sua pérola mais linda em vinho e bebido a mistura perante os olhos do novo regente de Roma. A demonstração teria impressionado o soldado Marco Antônio. Rapidamente, ele se rende às tentações do Oriente. Moedas novas são cunhadas em Alexandria. De um lado, é representada Cleópatra mais madura. Na outra face da moeda, Marco Antônio voluptuoso. Marco Antônio fascina-se com o suntuoso estilo de vida oriental. Sob sua regência, cultos e costumes orientais são propagados por todo o Império Romano. Reina o deus Dionísio, a divindade do vinho, da sensualidade e do êxtase. Seu culto se espalha pelo mundo. Nos palácios de Alexandria são festejadas orgias dionisíacas. E Marco Antônio se esquece que foi nomeado junto a Otaviano para reger um grande império romano. Qual era a força secreta do culto a Dionísio? Em Pompeia, na Itália, aos pés do Vesúvio, encontramos uma das respostas a este enigma. Na Vila dos Mistérios, se encontra conservada uma série única de figuras representando extensamente os rituais do culto a Dionísio. Certamente essas figuras eram secretas na época. O conhecimento dos cultos era passado às crianças e escrituras sagradas. Todos os rituais eram celebrados seguindo regras rigorosas. Fantasia e transformação eram tão importantes como o vinho e a música, como meios para o êxtase. Êxtase e transcendência. Prazer ao limite da dor. Este era o objetivo do culto a Dionísio e seus excessos orientais. Para Roma, que sob Otaviano sofre de insegurança social, é uma ameaça. O culto a Dionísio, uma dança selvagem celebrando a vida.
Marco Antônio casa-se com Cleópatra e é festejado como faraó, um pesadelo para os cidadãos de Roma. Tudo começou com o encontro de Marco Antônio e Cleópatra em Tarso. Quanto mais ele se unia a ela, menos interesse demonstrava em dirigir o Império Romano. O homem que deveria segurar o poder de Roma o desperdiça. Pedaço por pedaço das províncias orientais, ele vai presenteando a sua amada e seus filhos. Em Roma, fala-se de drogas e poderes sobrenaturais da maga Cleópatra que o teriam enfeitiçado, roubando-lhe a vontade própria. O professor Jean-Yves Perret diz que não acredita que ele realmente possa fisicamente ter sido viciado em drogas. Mas com certeza ele vivia como que em transe. Este rude general do exército romano vem em Alexandria e vê tudo aquilo com que jamais sonhou. Música, dançarinas, perfumes, taças bonitas, ouro e todo aquele luxo helenístico que era produzido em Alexandria. Por isso ele vivia como que em transe. A embriagante Alexandria. Este era o verdadeiro vício em sua vida. Life in Alexandria. That was the real drugs, the actual drugs in his life in Alexandria. Otaviano, depois festejado como Augusto, o pálido sobrinho de César, que ninguém julgava capaz, é enviado para suplantar o poder do renegado. Diante da costa grega, será decidido se Roma permanecerá ao centro do mundo antigo ou se o Ocidente terá que se curvar perante o Oriente. Em 2 de setembro de 31 a.C., os dois generais se encontram. Marco Antônio com a frota de Cleópatra, formada por 600 navios de guerra, grandes e pesados, e Otaviano com 300 barcos mais leves e ágeis. Hollywood reproduziu muito bem esta histórica batalha marítima. Esta cena mostra as fileiras desertando e Marco Antônio ficando sozinho e isolado. Atacam-no com uma matilha de cães selvagens. Otaviano e seu general Agripa provam ser melhores estrategistas. Mas o que decide a batalha é o comportamento de Cleópatra quando ela percebe a vantagem das tropas de Otaviano. Marco Antônio não consegue crer no que vê. Nesta cena, ele vê Cleópatra içando as velas e indo embora. Ela o está abandonando. As baixas são muito grandes e a situação é grave. Os homens precisam de Marco Antônio, do seu alento. Os moribundos clamam por ele. Os vivos imploram por sua ajuda. Ele não pode abandoná-los. Cleópatra foge com um pequeno número de embarcações e Marco Antônio a segue. Sua tropa fica para trás sem liderança, tornando-se um alvo fácil para Otaviano. As pesquisas confirmam que Cleópatra abandonou seu marido Marco Antônio para tentar unir-se ao vencedor da batalha, Otaviano. Porém, ela falha em seu intento. Ela agora está com 39 anos de idade e Otaviano é um homem áspero, esquivo, moralista. Em Alexandria nasce o temor. O medo da desgraça toma conta da cidade. Será que Roma se vingará de Alexandria? Eles esperam pelo massacre. Cleópatra perdeu o jogo. O sonho de um império oriental com Alexandria ao centro desvaneceu-se. Durante as noites na cidade, ouvia-se um longo assobio de lamentação. Os habitantes diziam que era o deus Dionísio que abandonava a cidade como os ratos abandonam um navio que afunda. Otaviano conquista a cidade sem luta. Não houve a resistência que ele esperava. A esfuziante Alexandria cai em profunda depressão. Marco Antônio, o enganado, o vencido, tenta o suicídio com o punhal.
Ele morrerá dolorosa e lentamente, como a cidade e como a antiga cultura do Egito. Cleópatra quer evitar a humilhação de ser exibida como despojo na marcha triunfal de Otaviano. Ela ainda se recorda como sua irmã foi arrastada em correntes por Roma e se esconde com suas criadas em seu mausoléu subterrâneo. Ali ela permanecerá por 3 semanas, na vã esperança de ainda conseguir conquistar Otaviano, como fez com César e depois Marco Antônio, que a procura agonizante. Ele morre em seus braços. Ela embalsamou o corpo do general romano com suas próprias mãos, pois ele deveria empreender sua viagem ao reino dos mortos como faraó. Sua esposa, Cleópatra, chorou sua morte. O antigo historiador Plutarco escreveu: tudo o que ela fez, o fez com total dedicação. Quando ela amava, amava de corpo e alma. Quando odiava, era com fervor. E quando estava de luto, era do fundo do coração. E assim ela também decidiu morrer, como rainha e como deusa, através da picada de uma cobra. A serpente que simbolizava a divindade desde a era dos faraós do Egito. Cleópatra morre aos 39 anos de idade, e com ela o projeto político que a inspirou durante toda a sua vida. A ideia de um império egípcio-romano da Espanha à Ásia sob seu domínio. Com a morte da ambiciosa política, começa a lenda da mulher sedutora, apaixonadamente poderosa, a cujo encanto os generais romanos não conseguem resistir. Porém, não foi o amor que dirigiu sua vida. Foi apenas o interesse calculista da mulher que só possuía uma ambição: reger um império universal ao estilo dos faraós.